E aí, minha voz boa? Tá. Bom dia, senhor Tadeu. Bom dia. O seu nome completo, por favor. Carlos Tadeu da Guiar Silva Palácio. O senhor é brasileiro, seu estado civil, por favor. Brasileiro casado. Casado. Sua profissão? Médico. Médico. Seu endereço completo, por gentileza. Rua Tiracambu, número 19, bairro Calhau. Senhor Tadeu, o senhor tem conhecimento do objeto desse processo. Eu pergunto o seguinte: o senhor se recorda qual foi o primeiro contato que o senhor teve com a fábrica? Me lembro, sim. Eu poderia contar todos os fatos? Muito bem. Eu fui prefeito de São Luís e chegou um momento que, quando aconteceu a nova eleição para a substituição da pessoa que tinha ganho a minha campanha, foi aventada a possibilidade de eu ser candidato a prefeito novamente de São Luís. Nessa época eu estava desfiliado. Eu fui filiado do PDT, cheguei a ser filiado do PMDB, na ocasião em que eu fui secretário de Turismo do Estado, e depois resolvi deixar de ser secretário, sem nenhuma pretensão ainda política de nada, por questões minhas pessoais. E aí surgiu essa possibilidade de eu ser candidato a prefeito de São Luís. Eu não tinha partido. Fui procurado, então, pelo presidente do PP, o deputado Valdir Maranhão, que me ofereceu o partido para eu ser candidato. Eu estava muito bem nas pesquisas, então conversamos relativamente bem, e aí foi feito este convite. E aí, durante essas conversas, ficou aventada ou acertada a minha ida até a direção nacional do partido, para lá nós tratarmos especificamente de como seria a campanha do ex-prefeito Tadeu Palácio, né, numa candidatura nova. Tivemos levado pelo presidente do partido, o deputado Valdir Maranhão, com a direção nacional do partido no gabinete do presidente, que era o Francisco Dornelles, onde foi colocado de forma bem clara e transparente que o partido abraçava a minha candidatura. Para ser mais correto, que o partido abraçaria duas candidaturas, a minha, de São Luís, e uma candidatura que eu não me lembro qual é o estado, se era Sergipe ou se era Maceió. Eu não me lembro aqui qual era esse outro candidato. Muito bem. Então, nós ficamos sabendo, tomando conhecimento, que a legenda nos era garantida. Na minha reeleição em São Luís, o PP, contrariando todas as tendências da época, me apoiou. Eu, pelo PDT, o PP me apoiou. Na época, era o Eliseu Moura, que garantiu o PP me apoiando. E, mais uma vez, então, foi garantido pela Executiva Nacional que eu teria a legenda para concorrer a prefeito de São Luís, com o apoio total da Executiva Nacional do partido. Essa foi a coisa que foi colocado para mim em Brasília. Até aí, eu nunca tinha conversado com ninguém no que diz respeito a quem vai fazer campanha, não tinha conversado com ninguém. Então, voltamos para São Luís, foi aventado, então, aquelas conversas, Tadeu vai ser candidato, o PP, está muito bem. E um dia, o Valdir me comunica que eu iria receber em minha casa a visita de uma pessoa do partido. O Ornilo? É o Ornilo. Eu não sei qual era, na época, a função dele, mas parece que era uma espécie de marqueteiro, ou seja, era uma pessoa muito vinculada ao deputado Valdir Maranhão. E em minha casa, na minha residência, um dia, depois de ter sido anunciado pelo Valdir que o Ornilo me procuraria com uma pessoa, chegou o Vicente, que me apresentou lá em casa a logística da campanha. Nós nunca tratamos especificamente, eu quero deixar isso bem claro, de valores. Eu estou com um conceito, com a informação de que eu sou candidato do PP, acordado com a executiva estadual e endossada na minha presença com o Valdir
e o presidente do partido, que era, se eu não me engano, era o senador Dornelles. Não sei se ele era senador, eu acho que era senador, sim, senador Dornelles. Essa é que foi a história. Após essa reunião, nós nunca mais conversamos. Na minha cabeça, no meu conceito, não me foi falado valores, está gravando? Não me foi falado valores, forma de pagamento, nunca tratamos especificamente de dinheiro um único momento, nenhum momento. Antes da campanha? Não, deixa eu ir levando. Nunca tratamos especificamente disso. E aí teve o início da campanha, né? Eu não tenho mais muita... A cabeça não me mostra assim, datas, eu estou falando fatos, como é que aconteceu. Então, a campanha teve seu início, né? E aí, já no meio da campanha, né, há de se dizer aqui que havia um interesse muito grande, né, para a minha candidatura, pelo partido, por mim, né, pelas pessoas que estavam diretamente envolvidas, porque era quase assim uma certeza, pelos números e pela minha história, de que a campanha seria vitoriosa. Eu não ganhava sozinho. Essa é que é a história. Muito bem. A campanha se desenvolveu e eu sempre diretamente voltado à campanha. Eu nunca me envolvi diretamente, a não ser, acho que uma reunião, se eu não me engano, não me lembro aqui, para tratar de alguns assuntos de, vamos dizer assim, descontentamento na campanha. Então, a primeira vez que eu conheci o pessoal da fábrica foi numa visita com o presidente, com um membro do partido, anunciada essa visita anteriormente pelo presidente do partido, que eu receberia o Ornílio, né, com a pessoa que foi encarregada, foi contratada, isso estava na minha cabeça, a fazer a campanha política. Eu nunca tive nenhum contato com a empresa, nunca tinha ido lá, não conhecia nada da empresa. E olha que eu não sou um inexperiente, um candidato qualquer. Eu fui candidato, concorri com outras. Eu tenho uma noção, mais ou menos, do que é uma campanha. Me diga uma coisa. A prestação do serviço pela fábrica se deu sem... Durante a prestação do serviço, não foi aventada a questão relativa ao pagamento dos serviços? Bom, doutor Gervásio, essa questão de dinheiro veio ser aventada quando, por razões que não caberiam a mim, no meu entendimento, começou a se ter dificuldades. Quem contratou a fábrica não fui eu. Eu não conhecia a fábrica. Não sabia o que a fábrica fazia. Para mim, era uma agência de propaganda, né? Que foi, não sei se fazia o trabalho antes para o PP, foi me apresentado muito bem. Quando começou a se falar em dinheiro, foi quando começou a não ter pagamentos. Essa é que é na minha cabeça. Faltou por alguma razão, quem contratou não pagou, então, obviamente, que quem está sem receber quer buscar o dinheiro de qualquer forma. Eu, teoricamente, seria o beneficiário de uma conta que eu nunca fiz, nunca tratei especificamente com ninguém sobre ela. O que me foi passado foi que o partido conseguiu trazer o ex-prefeito para ser candidato a prefeito de São Luís e o partido bancaria a minha campanha. Foi pago R$700 mil. De onde saiu esse dinheiro? Bom, deixa eu lhe falar de uma forma bem transparente. No meio da campanha, começou a ter algumas reuniões das quais eu não participei. Obviamente que eu tenho pessoas ligadas a mim, colegas, amigos, parentes, irmãos, eu sei que fizeram, de alguma forma, algum tipo de recursos, porque éramos sempre ameaçados de parar a campanha, porque não estava sendo pago, e eu ratifico mais uma vez, um pagamento que eu não me comprometi a fazer em nenhum momento. Agora, no momento em que uma campanha, com todos os seus percalços, do desenrolar dela, impugnação de candidatura, uma série de coisas, eu teria que me mexer, sob pena de ser uma desistência, na minha maneira de entender, sem nenhum propósito. A gente tenta de qualquer forma, porque eu tinha, vamos dizer assim, não digo uma certeza, mas uma convicção de que eu era um bom concorrente que poderia ganhar a campanha. Então, irmãos, né, as pessoas começaram a buscar, de uma certa forma, algum tipo de recursos para fazer pagamento.
Esse valor de 400 mil, eu não tenho conhecimento. 700? Não. A informação é que foi pago um pagamento de 400 mil e depois um pagamento de 700, que foi conversado comigo, esse de 300 mil, com a minha presença. 400 mais 300. 400 mais 300. Sim. E nós corremos atrás para ver se dava esse negócio. Agora, vamos dizer que... Só interrompendo a sua narrativa. Então, na verdade, já entendi. Como o partido não honrou, o senhor correu atrás para pagar os 400 e mais 300. É isso. Exatamente. Isso ficou consignado na sua prestação de contas? Eu não sei. Quem era o tesoureiro da sua campanha? Olha, eu não tinha... Na minha cabeça, quero ser bem claro, a campanha quem coordenou, quem contratou, não é? Eu entrei com o meu nome, com o meu prestígio. Mas o senhor não se recorda o nome do tesoureiro? Não, o meu tesoureiro de campanha não. Eu tinha meu irmão, Carlos Augusto Palácio, que é quem ficava, pela minha confiança, na frente das coisas que teria algum tipo de compromisso do tipo financeiro, e ele ficaria tomando conta. Mas, na minha cabeça... Mas, nesse caso específico, ele não participou, pelo que eu vi. Eu não sei se participou. Doutor Gervásio, eu não tenho nenhuma noção de como foi feito o pagamento desses 400 mil. Se foi de uma vez, se foi parcelado, eu não tenho noção disso. Entendi. Eu não tenho. Eu estava envolvido, pela graça divina, com a minha campanha, correndo atrás, passando o maior sufoco que eu já passei na minha vida, né? Todo cheio de incertezas, intranquilidade, porque aonde eu esperava que pudesse me segurar, não tinha condição. A campanha, os programas, no decorrer, né, dessas confusões de cobrança, porque não recebia, e aí teve repercussão. Programas foram deixados de ser feitos, né, levados para a emissora, uma série de coisas que talvez não, durante o transcorrer a gente vai falar sobre esse assunto. Então, chegou a um momento em que não tinha mais empresa, e a campanha não tinha acabado. Eu vim tomar conhecimento de uma conta que me foi apresentada já em setembro. Em setembro, eu tomei conhecimento de uma coisa que se chama um contrato, por exemplo, uma prestação, uma contratação de um serviço com um volume de dinheiro desse tamanho. Não é coisa de menino. Como é que eu vou fazer um trabalho para alguém e esse alguém não assina um contrato? Como é que me meto? Não entra na minha cabeça um negócio desse. Eu nunca utilizei de nenhum tipo de recurso, de métodos escusos para fazer negócio com quem quer que seja. Eu não assinei um contrato porque nunca me foi proposto, nunca me foi apresentado. Isso já no final, se eu não me engano, não me lembro a data, mas já em final de setembro, para meados de final de agosto para meados de setembro, fui chamado para uma reunião para assinar um contrato que eu não assinei porque eu não contratei, na qual o presidente do partido, nesse dia, assinou, porque não tinha, talvez, o que fazer, assinou como avalista. Ele teria que ter assinado, era como contratante, porque me foi levado em minha casa, antes da campanha, orientado por ele, me falado lá em Brasília, pela direção nacional, que o partido iria ser o contratante, o patrocinador, sei lá como é que se vai chamar, da campanha. Isso é que estava na minha cabeça. Então, minha preocupação era corresponder como candidato, né, procurando fazer uma campanha bonita, etc. Essa que foi a história. Entendi. Isso aí é o fato. Eu não tenho nenhuma razão. Depois da campanha, o senhor chegou a sentar e o senhor ou alguém a seu pedido? Não, meu pedido com certeza não. Não completei a pergunta. Pois não, desculpe, me perdoe. Depois da campanha, o senhor chegou a sentar ou alguém a ser pedido no sentido de tentar resolver a pendência que havia ficado? Eu não me lembro depois da campanha. Durante a campanha, nós chegamos a sentar algumas vezes, na qual era me colocado essa indisponibilidade essa indisponibilidade econômica da empresa, que não estava recebendo. Isso aí me foi. Nós chegamos a tratar especificamente Você chegou a assumir um compromisso direto com eles, assim, pelo menos do ponto de vista, se não no contrato, mas, olha, quero o apoio de vocês e me comprometo aqui? Bom, eu não coloco
essa coisa dessa forma, de um compromisso. Né? No momento que você está envolvido dentro de um problema dessa magnitude, né? Na minha cabeça estava o conceito, a afirmação em mim inserida, não inventada, de que tinha um responsável por essa campanha, que tudo seria resolvido pela pessoa que teria que fazer o pagamento. Não, com ninguém. Não, com ninguém. O Valdir sumiu, essa aqui é a verdade. Durante a campanha, para ser bem claro, ele abandonou a minha candidatura. Ele abandonou. Né? Eu não vou querer entrar aqui em detalhes do que aconteceu, né? Mas seguiu outro rumo, essa aqui é a verdade. Percebeu que a campanha estava fazendo água, né? Como é que eu ia contratar o doutor Gervásio? Com recursos próprios que eu não tenho. Uma campanha majoritária de prefeito. Fazer a campanha de 60 vereadores. Não é uma coisa para uma pessoa. Isso é para uma grande agremiação partidária, como o PP, que eu não sei se recursos vieram e não foram repassados para quem de direito. Eu não posso aqui falar isso, mas eu vi do presidente do partido que tinha 2 cidades que o partido abraçaria a campanha. A minha, em São Luís, eu não me lembro qual era a outra cidade, se era Maceió ou Sergipe. Eu não tenho na minha cabeça aqui quem era. Eram 2 prefeituras que o partido teria, teria sim, acreditava que seria vitoriosa. Doutora. Tá bom aqui? Senhor Tadeu Palácio, eu quero lhe perguntar se, quando foi para iniciar a campanha eleitoral, se em nenhum momento o senhor sentou com os representantes da fábrica e lhe foi passado um contrato para o senhor analisar de todos os serviços que seriam prestados, os valores e as formas de pagamento. Não me lembro disso. O senhor não se lembra? Não me lembro disso. Está especificamente... No microfone, doutor. Desculpa. Tratar especificamente de recursos para me analisar, eu, com toda a pureza da minha alma, eu não me lembro. Eu tenho que colocar aqui uma coisa que está dentro de mim, como verdadeiro. Eu tinha na minha cabeça, né, que qualquer coisa que me fosse apresentado é para tomar conhecimento e não para acertar compromisso. Porque o compromisso, no meu conceito, foi assumido pela direção do partido. Né, do partido, endossado, no meu conceito também, pela Executiva Nacional. Então, tudo que me apresentam é para tomar conhecimento, e não, porque não se poderia começar uma campanha, né, apresentado um documento para mim, e começar uma campanha sem que o signatário, a pessoa que topou a parada, assinasse esse documento. Eu não assinei nenhum documento, não porque eu não tinha caneta ou não quisesse assinar, porque não cabia a mim o contrato inicial da prestação de serviço. Doutora. O senhor em nenhum momento se reuniu diretamente com o requerente, o Vicente, para tratar desses assuntos? Que eu tenha lembrança, não. Eu não me lembro de ter me reunido com o Vicente para ele me apresentar um documento. Olha, deixa eu falar uma coisa. Não pode entrar na cabeça de qualquer pessoa que tenha discernimento se tratar especificamente com alguém sobre um trabalho a ser feito, sem ter um documento que firme um contrato. É de uma inocência muito grande. Às vezes que eu tratei, que eu me lembro de ter tratado com você, Vicente, sobre valores, foi um dia que eu estava com minha esposa, se eu não me engano, numa dessas lanchonetes, como é que se chama? Tipo Fribal, fazendo um lanche, você estava, eu acho que, não sei se era sua esposa, não sei com quem que você estava, que você ia dizer que tinha contratado um advogado para me acionar, mas que se eu topasse a parada, eu lhe dava um valor e você retirava a causa. Você lembra disso? Pronto. Na época, o seu advogado Paulo Helder, ele não lhe falou desse contrato, ele não lhe mostrou esse contrato, se ele ficou com esse contrato para... Não. No microfone. O senhor pode só posicionar o microfone para ficar mais fácil. Doutor Gervásio, o senhor pode ter certeza.
O que eu lhe falar aqui são fatos. Não teria uma invencionice. Eu sou um homem de 71 anos de idade. Sempre tive uma vida libada. O que eu conversar aqui só será aquilo que é verdade. Durante o período da campanha eleitoral em que foi prestado serviço pela empresa Fábrica, o senhor chegou aí algumas vezes na empresa para poder fazer as gravações. Na empresa, eu não me lembro de gravações na empresa. Eu nunca usei. Você tem um estúdio, que eu nunca usei o estúdio da empresa Fábrica. Todos os programas foram gravados. Talvez tenha uma conversa que foi feita uma vez, lá no estúdio, mas nós gravamos na minha casa, nós gravamos na minha sala, nós gravamos na sala de um amigo e fizemos algumas gravações na rua. A Fábrica foi extremamente, quase que não utilizada para gravações do meu programa. Lá dentro, por exemplo, do estúdio da Fábrica. Durante a prestação de serviço, o senhor, em algum momento, exigiu que a empresa ela melhorasse a sua estrutura, fizesse reformas? Nenhum momento. Eu queria tratar especificamente desse assunto. No começo da campanha, eu fui fazer uma visita à Fábrica e foi me apresentado que não foi exigência minha, que a Fábrica, por ser um ambiente pequeno, estava se estruturando para fazer, porque ainda não tinha feito uma campanha majoritária. Não foi pedido meu. Não me lembro o que foi. Aliás, quando me apresentou alguma coisa que estava sendo feito, eu posso ter dado algum tipo de ideia, mas para ajudar naquilo que estava sendo executado por iniciativa própria da empresa, e não por solicitação ou imposição da minha parte. Até porque não é minha praia. Eu não sei o que necessita. Se nós formos tratar especificamente sobre um centro cirúrgico, sobre um consultório médico, eu sei te dizer, mas saber o que precisa dentro de uma estrutura física, de uma empresa de propaganda fazer, não foi eu. Não foi eu que exigi em nenhum momento, porque não tem nem necessidade de se melhorar o que poderia estar lá dentro, que quando você me chamou lá, para mim, que fui com o Valdir, para você apresentar alguns programas que você tinha feito, para mim aquilo estava de um tamanho muito bom, não precisava mais do que tinha. Então, se o senhor afirma aqui que não contratou a Fábrica, que em nenhum momento tratou de valores, de prestação de serviços, de forma de pagamento, então por que na reunião do dia 17 de setembro de 2012, né, o senhor ofereceu ao Vicente, como forma de pagamento para que esse contrato fosse quitado, o seu apartamento que ficaria no prédio Toscana? Bom, a história não é essa. Nós estamos tratando especificamente de valores, né? Essa reunião, eu me lembro dela e foi a única que eu compareci. Nessas alturas, doutor Gervásio, a campanha estava fazendo água. A Fábrica não prestava serviço, cobrava de todas as formas a minha pessoa, que não tinha contratado, porque quem provavelmente o contratou não estava cumprindo com suas funções. E eu queria, de todas as formas, né, em respeito à senhora, em respeito ao Vicente, encontrar uma maneira minha, pessoal, para tentar resolver um problema que não era meu, mas para amenizar um problema que eu passava, você passava, todo mundo, os vereadores, todos chateados. Quando você, aquela história, está numa situação de conflito muito grande, interior, tenta resolver de qualquer forma. Eu não quis pagar uma conta, eu não sou maluco. Não quis pagar uma conta que eu não fiz. A ideia era que eu era um homem muito rico e que eu não pagava porque eu não queria. Esse era o conceito que se tinha. Eu não pagava, não é porque eu não queria, porque eu não contratei. O Vicente, a Fábrica, tem consciência de quem foi que tratou com vocês sobre a minha campanha. Eu não conhecia vocês, né? A expertise, a capacidade da Fábrica, né, nunca, no meu conceito, pelo menos eu vim saber depois, tinha participado de uma campanha eleitoral. Fazia algumas não sei, mídias para um programa, outro, né? Mas, como é que eu vou dizer? A expertise da Fábrica fazia cartaz, vendia papel, fazia a campanha, a coisa maior que pegou foi a minha campanha. Obviamente que tinha um interesse muito
grande de fazer uma campanha de um candidato que despertava, né, todas as pesquisas, tem, obviamente, um objetivo de fazer aquele trabalho e lucrar algum tipo de benefício posteriormente, porque você sabe que você tem que ter nas suas empresas... Mas, objetivamente, em relação à pergunta que foi feita pela doutora, em relação à questão do apartamento. Não, eu coloquei o que eu tinha, mas não é colocado como um pagamento. No momento que eu ofereço um bem meu, pessoal, familiar, para pagar uma conta, é uma conta que eu fiz. Né? O senhor não chegou a oferecer? Não. Eu especifiquei os bens que eu tinha, porque a cobrança era muito grande, doutor. A cobrança era muito grande. Prossiga, doutora. Com ameaças permanentes. Prossiga, doutora. Então, no seu entendimento, quem seria o responsável para saldar essa dívida do contrato? No meu conceito, quem fez o contrato foi o partido, PP, o deputado Valdir Maranhão, que é quem conhecia vocês, quem me ligou comunicando que a pessoa do Ornílio iria em minha casa para me apresentar a logística. Foi assim que foi em minha casa, a logística de campanha. Nós nunca tratamos especificamente em valores. Encerrado. Ok, doutora.